Boa tarde a todos. Tarde, Meu... Odete. Boa tarde. Meu nome é Odete, sou da equipe de participação social da Secretaria Executiva da Conitec. O objetivo da perspectiva do paciente é trazer ao plenário a experiência de pacientes, familiares, cuidadores que vivem ou convivem com a condição de saúde e os relatos sobre como a incorporação de tecnologias em avaliação pode modificar a qualidade de vida e o cotidiano dos pacientes. Nós abrimos chamadas públicas para os medicamentos que estão em apreciação inicial para avaliação de incorporação ao SUS, porém, em alguns temas, não tivemos inscritos ou os que se inscreveram não puderam participar. Para este tema, a chamada pública, que foi a de número 3 de 2020, ficou aberta entre os dias 9 a 26 de outubro de 2020. Tiveram 4 inscritos que definiram entre si as representações, ou seja, os próprios inscritos que escolheram o representante titular e o suplente da pauta, de acordo com o regulamento que consta no site da Conitec. Agora, teremos a participação da senhora Leandra Vilela Silva Paroneto para o tema referente à apreciação inicial do dicloridrato de sapropterina para tratamento de pacientes com fenilcetonúria a partir de 5 anos. Senhora Leandra, seja muito bem-vinda. A senhora tem 10 minutos para a sua fala. Peço que comece apresentando sua declaração sobre vínculo com a indústria farmacêutica. A fala é sua, fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Leandra Vilela, eu sou defensora pública lotada aqui do Distrito Federal, sou lotada no Núcleo da Infância e Juventude, tenho atuação na promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente e, portanto, não tenho vínculo com a indústria farmacêutica. Eu declaro ainda que sou membro voluntário da Associação das Mães Metabólicas, que tem atuação em âmbito nacional e que já estabeleceu diversas parcerias com entidades públicas e privadas, dentre elas a Biomarin. Dito isso, eu passo a falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou mãe de uma adolescente, de 13 anos de idade, com fenilcetonúria, que foi diagnosticada que aos 21 dias de vida, ela teve o seu terceiro exame confirmatório para fenilcetonúria. E em razão dos valores encontrados à época, de fenilalanina no sangue, não deixava dúvida que se tratava da forma clássica da doença. Nesse mesmo dia, a Isabela deu início ao tratamento, que consistia assim, em uma dieta onde os alimentos com muita proteína, especialmente os de origem animal, eram proibidos em sua alimentação e substituídos por uma fórmula metabólica, isenta desse aminoácido fenilalanina. Como o leite humano ele é uma proteína animal, eu também não pude amamentar minha filha, ao menos não na demanda livre, como incentivado aí nas campanhas de aleitamento materno. E apesar das diversas intercorrências que a Isabela teve durante a infância, nós sempre conseguimos manter as suas taxas de fenilalanina em níveis seguros para o seu cérebro. Tanto que ela sempre foi considerada uma criança referência pelos médicos que a tratavam. Ela aceitava muito bem a dieta e consumia a fórmula metabólica de maneira adequada. A Isabela sempre foi uma criança muito alegre, bastante agitada, vivia com as perninhas roxas, sempre foi muito estabanada. Costumávamos dizer que ela era uma criança destemida e por isso ela acabava se machucando muito. Com 2 aninhos de idade, ela já quebrou uma perna, teve o bracinho também engessado. Nem de longe nós associávamos isso a comportamentos relacionados à sua doença. E aí, a partir dos 8 anos de vida dela, nós passamos a notar algumas dificuldades que nós não notávamos na nossa filha mais velha. Então, mesmo com as taxas de fenilalanina controladas, a Isabela passou a ter algumas dificuldades na escola, especialmente na matemática, apesar de fazer comum desde os seus 4 anos de idade. Ela tinha variações de humor importantes, ela esquecia-se das coisas com muita facilidade, ela tinha dificuldades de se concentrar nas suas atividades, também apresentava uma dermatite atópica de difícil controle, apresentava muitas vezes choro fácil
mesmo com seus níveis ali muito controlados. Então, não justificava, pelo menos em princípio, por conta da doença, né, da fenilcetonúria. Aos 10 anos, ela fez o teste de responsividade do dicloridrato de sapropterina e ela foi muito responsiva. Ela fez o teste completo, o de 28 dias, fazendo 3 dosagens semanais durante esse período, e já na primeira semana ela respondeu muito bem à medicação. Porém, me chamou muita atenção o fato dos valores dessas taxas nunca serem iguais nessas dosagens. E às vezes os números não eram sequer próximos, apesar de sempre dentro dos limites de segurança para o seu cérebro. Então, foi quando eu indaguei a equipe médica que se essas oscilações das taxas, elas ocorriam também no mesmo dia, se haviam picos, né, que podiam inclusive superar ali os níveis seguros. E a resposta foi que sim, que isso realmente acontecia com os pacientes. E juntando tudo isso, e tudo que eu havia aprendido sobre a doença ao longo desses anos, eu concluí que se esses níveis flutuavam durante o dia, com picos elevados acima daqueles aceitáveis, isso a médio e longo prazo podia trazer um comprometimento para o seu cérebro, né? Até porque a fenilcetonúria, ela é sim um erro de metabolismo, mas que ela afeta diretamente o cérebro da criança, do paciente. E quando eu confrontei a equipe médica, eles me confirmaram que sim, que eu estava certa, que o meu raciocínio era correto, ou seja, que o paciente, mesmo tratado, ele possui perdas cognitivas. Bom, diante daquilo e percebendo que a minha filha tinha um quadro de dificuldades que não me parecia normal, eu acabei levando no neurologista pediátrico e ela foi avaliada, fez uma avaliação neuropsicológica completa que revelou que ela tinha TDAH e o transtorno severo de ansiedade. Então a dúvida passou a ser se esses transtornos eles estavam relacionados à doença, à fenilcetonúria, ou se ela teria independente da fenilcetonúria. Como ela foi responsiva à medicação, foi prescrito o dicloridrato de sapropterina para ela. Então ela passou a fazer uso dessa medicação. E durante todo esse tempo que ela utilizou esse remédio, ela apresentou assim, melhoras incríveis mesmo. O seu rendimento escolar aumentou de uma forma considerável, a sua atenção, ela finalmente aprendeu a dar um laço no cadastro de tênis, porque a gente via que ela tinha dificuldades motoras, né? O seu humor, ele mudou, ele ficou mais estável, o seu comportamento ficou mais tranquilo, ela ficou menos agitada, ela passou a segurar as coisas com mais facilidade, sem deixar cair, né? Passou a ser menos estabanada, como a gente chamava. Era como se agora ela estivesse tendo um desenvolvimento de todas as suas potencialidades. E um outro efeito colateral positivo que eu reputo muito importante foi o aumento da sua tolerância à proteína natural. Com o uso da sapropterina, ela pôde comer mais proteína natural. E isso, sem dúvida, foi muito significativo, porque apesar de não alterar o tipo da alimentação permitida, deu a ela uma liberdade maior na sua dieta. E é unânime entre os pacientes com fenilcetonúria relatos de que estão sempre com uma sensação de fome. E poder comer um pouco mais minimiza, né, essa sensação, especialmente aqui no Brasil, que o acesso aos alimentos hipoproteicos, os alimentos médicos, é extremamente limitado. Para vocês terem ideia, o sonho da minha filha era poder ir na cantina da escola, comprar algo que ela pudesse consumir e que não fosse uma salada de frutas. Então, com o uso da sapropterina, ela pôde começar a usar o açaí, a comer o açaí, que embora seja uma proteína de origem vegetal, ele é muito proteico e por isso não faz parte da sua alimentação. Ela também pôde desfrutar de alguns momentos de lazer, como, por exemplo, passear no McDonald's e comer uma batata frita grande, que pode parecer muito pouco para a maior parte das pessoas, mas que foi realmente importante para ela, porque deu a ela um verdadeiro sentimento de inclusão, sentimento de pertencimento que ela nunca teve antes. Então, e é muito frequente que pessoas como ela sintam-se deslocadas, ou seja, excluídas por suas diferenças.
A Isabela passou uma infância sendo evitada em festinhas de aniversário ou em passeios em casa de seus coleguinhas, por exemplo, por ter uma alimentação totalmente especial. A gente entende que as pessoas ficavam receosas, mas ela sentia que havia algo errado com ela, algo que ela não podia mudar. E com esse sentimento, ela acionou diversos gatilhos, e esses sentimentos realmente acionam gatilhos perigosos, como a depressão, a autorrejeição, e que deflagram, né, a automutilação e até ideais suicidas. Com a minha filha, infelizmente, isso também não foi diferente. Esses sentimentos, eles foram e são uma ameaça constante, né, na sua vida, ao ponto de já ter algumas vezes manifestado o desejo de abandonar a dieta, simplesmente para poder se sentir igual a pessoas da sua idade, aos seus colegas, que hoje adolescentes, e mesmo vontade de morrer. Quando eu ouvi pela primeira vez esse seu desejo e essa sua manifestação, foi de fato um golpe muito grande, porque desde que ela nasceu, tem sido sempre uma luta muito grande para dar a ela a melhor qualidade de vida. Mas há coisas que fogem à minha alçada, a minha, do meu marido, da minha família. E olha que dentro desse universo de fenilcetonúricos, a gente pode considerá-la uma privilegiada, porque apesar das suas limitações, ela sempre teve acesso a coisas que outros pacientes nunca tiveram, como por exemplo, os alimentos hipoproteicos, que mesmo quando aqueles poucos que hoje a gente encontra no Brasil não haviam, nós conseguíamos buscar lá fora. Ela tem todo um suporte, acompanhamento psicológico e outras subespecialidades que ela demanda e que no centro de referência que ela faz tratamento não tem a outros pacientes. Isso tudo eu consigo proporcionar a ela. Mas há coisas que eu jamais vou conseguir proporcionar. E o dicloridrato de cetopterina acabou nos ajudando muito nesse período. Bom, com o aumento da tolerância para a proteína natural, ela também teve uma necessidade muito menor do uso da fórmula metabólica, que não é nada fácil de ser utilizada. A fórmula metabólica é uma proteína sintética isenta da fenilalanina. E poder diminuir a quantidade necessária no uso diário foi realmente importante, porque ela faz uso dessa forma 4 vezes ao dia. São 4 momentos muito tensos, por conta do gosto, do sabor, do cheiro, é tudo muito desagradável. Para nós que não estamos habituados, é absolutamente intolerável. Para ela, só é suportável porque ela praticamente, ao nascer, foi o primeiro alimento que ela conheceu, além do leite materno, que precisou ser suspenso. Para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou falando, essa fórmula metabólica, ela tem um cheiro semelhante a de peixe podre. Agora vocês imaginam como é ter que encarar isso 4 vezes ao dia. De fato, não é nada fácil. E essas fórmulas, elas são fornecidas pelo governo, como já foi dito, né? Então, de alguma forma, como se diminui a quantidade de ingestão dessa forma, também tem um impacto positivo para o governo. Infelizmente, a Isabela desenvolveu uma hepatite medicamentosa e por isso ela precisou de parar de utilizar a sapropterina por um tempo. Não só a sapropterina, como outras medicações também. Agora ela está sem a sapropterina. E estudar tem sido um grande desafio para ela, porque para além desse momento especial que nós estamos vivendo de pandemia, em que elas precisam das aulas remotas, tem exigido dela um esforço muito grande. Ela não tem conseguido render na escola como deveria e como de fato ela é capaz. Sem o uso da medicação, ela fica muito dispersa, tanto que na forma presencial, para ela poder fazer prova, ela tem a necessidade do ledor. Se alguém não lê para ela, quando chega no final de um parágrafo, por exemplo, ela já esqueceu a mensagem inicial. Segunda-feira agora, ela estava me reclamando que ela não consegue prestar atenção nessas aulas no modelo online. Essa semana ela está em semana de prova e meu marido e eu temos que estudar com ela, fazendo as leituras em voz alta, para que ela consiga aí assimilar a matéria. E quando ela fazia o uso da sapropterina, ela tinha uma autonomia muito grande, ela não tinha essa necessidade de auxílio como hoje ela tem. Tem muitas outras coisas que eu poderia aqui falar, que eu notei como benefícios, né, no uso dessa medicação para minha filha. Mas eu também acho importante compartilhar a experiência da Lilian, que seria a minha suplente caso eu não pudesse estar aqui no dia de hoje.
Seu filho tem fenil também, só que a forma leve, né, da doença. E ele usa a sapropterina desde os 2 anos e meio de idade. Hoje ele está com 11 anos e o seu desenvolvimento até aqui não passou pelos desafios que a minha filha precisou passar e ainda passa. A família teve, à época, condições de levar a Boston e lá ele iniciou o tratamento com a sapropterina, né? E essa dificuldade de aprendizado que eu relatei em relação à minha filha e tantas as outras necessidades de dieta muito restritiva de proteína e uso de fórmula, são coisas que ele não precisa, ou seja, ele não precisou de viver nenhuma dessas limitações que a doença impõe. A medicação, de cloridrato de sapropterina, deu a ele todas as possibilidades naturais da infância e agora do início da adolescência. Nós temos muitos pacientes que têm a forma leve da doença e esses são sempre responsivos à medicação. O uso da sapropterina dá a eles, e a minha filha também, que apesar de ser clássica, uma qualidade de vida. Para quem tem fenil leve, dá uma vida plenamente normal. E para pessoas como a minha filha, que tem a forma clássica da doença, dá uma qualidade de vida significativa, dá uma vontade de viver. E, na verdade, a qualidade de vida para quem é responsivo ao cloridrato de sapropterina é muito maior. E eu, como mãe, claro que quero sempre o melhor para minha filha e para as pessoas como ela. Eu precisei aprender muitas coisas, a falar muitos nãos para a Isabela, e isso é muito doído e nos afeta emocionalmente de uma forma que só quem vive com essa realidade é de fato capaz de entender. E poder, para variar, falar sim para ela de vez em quando, é algo que essa medicação conseguiu nos proporcionar. E o valor desse sim para nós é algo que nenhuma palavra é capaz de traduzir. Então eu tenho hoje muita esperança de que dessa vez seja incorporado cloridrato de sapropterina para todos os pacientes que são responsivos, independente de sexo ou de qualquer outra condicionante. Assim, eu agradeço a participação, ter podido compartilhar com vocês aqui. Espero sinceramente que isso faça diferença na hora que esse plenário recomendar a incorporação ou não da sapropterina. E estou aqui à disposição para as perguntas que, porventura, vocês quiserem fazer. Obrigada. Obrigada, Leandra. Vocês me escutam? Sim. Alguém tem alguma pergunta para a Leandra? Heber, do Conais. Oi, Leandra, boa tarde. Obrigado pela participação, muito importante para a gente ter esse ponto de vista do paciente mesmo. É uma pergunta bem simples e bem objetiva, muito pragmática. Assim, se fosse para você colocar numa escala o quanto essa liberdade de dieta significa para ela com o uso da sapropterina, o que você colocaria numa escala de 0 a 10? O quanto ela fica mais liberta dessa dieta com o uso da sapropterina, né? Assim, o quanto você... Se zero, considerando que zero, ela não precisa de nada, de dieta, né? Essa sapropterina dá conta, e 10, ela precisa de uma dieta integral, né? Antes e depois. Queria entender um pouco isso, em relação a essa liberdade. Qual é a magnitude dessa liberdade no teu ponto de vista enquanto mãe? 11, nem 10, 11. Ela não tem liberdade no... Livre de dieta com o uso dessa sapropterina, é isso? Oi? Ela fica totalmente livre de dieta com o uso de sapropterina? Não. Então é isso. A Isabela não. Isabela não, porque ela é fenilclássica. Se fosse leve, seria realmente isenta da dieta. Mas ela pode aumentar como se fosse a metade do que ela pode consumir no dia. Assim, a metade do que ela pode consumir no dia, ela aumenta em quantidade. E isso é muito importante para ela, para qualquer paciente, porque eles sentem fome mesmo. Obrigado. E aí, proporcionalmente reduziria a metade a fórmula, mais ou menos? Usaria metade da fórmula que ela usa? É exatamente isso. Quanto maior a quantidade de proteína natural que ela tolera, menor a necessidade da fórmula metabólica.
Sobre a questão do evento adverso que você falou da hepatite medicamentosa, foi relacionada essa propterina ou não, assim? Porque eu estava olhando a bula, não vi muito isso. Mas se o médico conseguiu relacionar ao medicamento ou suspendeu resolveu suspender todos os medicamentos? Quais outros medicamentos ela utilizava, assim? Desde pequena, não, é porque, assim, na verdade, como é uma doença que atinge o fígado, desde pequena ela tinha intolerância a várias medicações. Então, o antibiótico, por exemplo, ela nunca pôde tomar nas quantidades ministradas para um paciente comum. Sempre foram em doses menores. E essa propterina, do mesmo jeito. Ela não tem necessidade dos 20 miligramas, ela, com 5 comprimidos diários, ela responde muito bem. Quando subiu essa quantidade para ver se ia poder melhorar mais ainda a quantidade de proteína natural para ela poder ficar livre da dieta, é que ela apresentou a hepatite medicamentosa. Então, ela não tem a necessidade dos 20 miligramas, com 10 é o suficiente. Mas não é uma coisa assim, relacionada somente a essa proteína. A qualquer tipo de medicação, ela responde com hepatite medicamentosa se as doses foram mais do que ela seja capaz de suportar. Isso é uma coisa dela, não é dos pacientes com fenilcetonúria. Ok. Alguém mais? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então, obrigada, Leandra. Obrigada, e eu realmente espero que dessa vez a gente consiga. Né? Pensem com carinho, por favor. Muito obrigada. Obrigada.